Então tá, gente. Então eu vou começar a falar sobre os nossos novos continuidade da última aula nos conceitos, e ao final dessa aula aqui vamos dar uma olhada no exercício. Tem alguns alunos tendo dificuldade no exercício que é para entregar da aula passada. Também, se alguém quiser fazer alguma discussão a respeito das avaliações, então as notas das avaliações já estão lá no Moodle, tanto da prova de fenômenos de transporte quanto da prova de processo de fabricação mecânica. O processo de fabricação mecânica ainda está em nota lá, não está em conceito, então eu vou estar alterando isso, vou fazer uma tabela lá com os conceitos, mas a maioria do pessoal foi bem. Depois a gente conversa um pouco sobre isso. Beleza, então. Está todo mundo vendo aí, né? Então tá, gente. Então, na última aula a gente falou da estática dos fluidos, a primeira parte. Essa aula a gente vai falar estática dos fluidos, a segunda parte. Eu poderia alongar isso daqui por inúmeras partes, né? Então, estática dos fluidos como eu já devo ter comentado na última aula, então é um ramo de estudo que abrange muita coisa e consegue ficar bastante complicado isso daqui, porque a gente tem muitas variáveis quando a gente está analisando os exercícios, mas, de novo, né, eu sempre digo isso, né, é para vocês terem uma ideia básica do que é essa grande área chamada estática dos fluidos. Então, a gente falou lá na última aula que um fluido, quando ele está em repouso, existem apenas tensões normais presentes nele. Então, eu lembro que eu falei para vocês o que era uma tensão normal, né? Então, lembrando lá quando a gente está falando de força de atrito, que força de atrito FAT é igual a μ vezes a minha normal. O normal é essa força aqui perpendicular ao plano, que está contrária, no caso aqui, nesse caso, ao meu peso. Se eu tivesse lá uma superfície inclinada, com uma caixinha inclinada aqui, minha força normal ela está sempre perpendicular ao meu plano. Então, eu teria que decompor a minha força-peso aqui, minha força normal, nesse caso, estaria relacionada a essa força-peso aqui. Então, um fluido, quando ele está em repouso, então a gente tem só tensões normais presentes nele. O que isso quer dizer na prática, né? Na prática, se eu tiver lá um tanque grande, cheio de água, eu vou ter só tensões normais agindo, só está presente nesse fluido. Então, se eu tiver lá um tanque cuja a parte, ele tem uma parte inclinada aqui, ele está cheio de líquido, a tensão agindo sobre essa superfície aqui é uma tensão normal a essa superfície. Então, há uma decomposição de força que está só relacionado, a carga que está aqui presente está relacionado a essa componente aqui, nesse caso vertical, de fluido de líquido que está em cima dessa componente aqui. A gente vai ver isso nessa aula, então isso é importante para dimensionamento de comportas e coisas desse tipo. Eu trouxe uma versão ainda simplificada do dimensionamento de comportas para vocês, em que comportas só retangulares a gente vai trabalhar aqui. Então, a gente não vai entrar lá no mérito das comportas que são redondas, por exemplo, e no qual eu tenho uma função que descreve qual que é o formato de arredondamento dessa comporta. Então, se tem lá a gente já começa a pensar, né? Então, se eu tenho uma comporta que é redonda, eu tenho uma equação que descreve aquela superfície redonda na minha comporta, eu quero somar quais são as pressões que estão ali. Se eu for somar pressões infinitesimais, eu vou integrar as equações para chegar aos resultados da distribuição de pressão ali em cima. Não quis trazer muito a fundo isso, porque quando as comportas elas são redondas, a gente é obrigado a integrar sempre. Quando a gente está trabalhando com comportas quadradas, a gente pode usar as equações de forma analítica, fica mais simples do que eu ter que integrar essas equações. A gente vai ver isso ao longo dessa aula, mas muitas vezes se eu vou integrar lá uma equação, mesmo aqui em comportas quadradas, eu tenho que assumir uma nova variável. Como eu falei, esses exercícios para você, de mecânica dos fluidos aqui, em termos gerais, eles são sempre muito complicados, né? Então, tem sempre variáveis que a gente tem que estar assumindo ou encontrando, além de utilizar uma equação simples.
Vamos lá, então, outras palavras aqui, a gente tem lá o que é a pressão. Então, com a estática dos fluidos, a gente pode calcular forças sobre objetos submersos, desenvolver lá instrumentos para medir pressão e deduzir propriedades atmosféricas da atmosfera e do oceano, né? Então, na última aula, a gente falou sobre isso. A gente falou justamente sobre os instrumentos para medir pressão. Inclusive, o exercício que era para vocês estarem fazendo nada mais é do que uma forma de medir a diferença de pressão entre duas tubulações. A gente viu também aquele exercício do esfigmomanômetro, que nada mais é do que um manômetro para medir a pressão dentro do nosso corpo. Então, a gente viu a equação básica da estática dos fluidos, que é uma relação básica da pressão e da altura, que é essa daqui, né? Então, a variação da pressão em relação a um eixo, o eixo Z, no caso, é igual a menos aqui a densidade vezes a gravidade, né? Tem algumas restrições dessa equação, no qual o meu fluido ele tem que estar estático, a gravidade é a única força de campo atuando, e o eixo Z está sendo voltado para cima. Então, para líquidos incompressíveis, a minha densidade ela é constante, então eu vou integrar essa equação aqui de uma pressão inicial até uma pressão final e de uma diferença de altura também, e chego nessa equação básica para a variação da pressão em relação à altura. Para líquidos em geral, então, a gente coloca a origem do sistema, pode ser na superfície do líquido, como a gente havia falado lá, né? Então, tiveram pessoas que entraram em contato comigo para estar olhando os exercícios, e a princípio, ao que eu vi, o único problema que teve foi justamente os sinais das equações que estavam sendo montadas nesse exercício para entregar. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para isso. Quando se assume lá uma determinada, um eixo de referência como sendo o sinal positivo, ele tem que ser mantido ao longo de todo o desenvolvimento da equação. Então, a gente viu lá que a variação do eixo Z, tradicionalmente, a gente usa como H, né? Então, a gente consegue fazer com que essa equação fique bastante simples, né? Então, a diferença de pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Essa equação, então, indica a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido estático. Pode ser determinado pela medida da diferença de elevação entre esses dois pontos. Essa equação aqui é utilizada para diversas outras aplicações práticas do nosso dia a dia também. Então, o dimensionamento de bombas de recalque, sistemas de água da Kazan, são todos dimensionados a partir da altura da coluna de água, que é esse H aqui. Porque, por exemplo, na Kazan, a gente está sempre trabalhando com um fluido que é água. Então, a densidade é sempre constante, a gravidade é sempre constante. Inclusive, tem alguns catálogos que sumarizam essa diferença de pressão necessária da bomba através da altura. Então, o catálogo lá de uma determinada bomba diz que para determinada diferença de altura, a pressão tem que ser tanto, tem que ser tal tipo de bomba, assim sucessivamente. Eu lembro que eu cheguei a fazer uma prova para Kazan e tinha uma equação, um exercício, uma questão bastante complicada, justamente sobre esse sentido aqui, que era para determinar qual que era a perda de carga. A gente vai ver isso quando a gente tiver a parte de fluido hidrodinâmico, a parte de fluidos em movimentos, mas era para lá determinar a perda de carga de um determinado sistema de distribuição de água lá. Então, tinha diversas bombas, tinha diversos encanamentos. E aí, se fosse fazer o exercício na mão, não ia nem dar tempo de fazer aquele exercício no tempo da prova. Mas as alternativas dava para se ter uma noção básica do que estava acontecendo. Então, eu lembro que eu acertei essa equação, e não é que é um chute, mas é uma estimação sem a necessidade de fazer cálculo. Então, com a experiência, a gente acaba adquirindo esse tipo de pensamento. Então, por exemplo, não poderia ser uma perda de carga extremamente gigante, porque eu não ia ter uma bomba suficiente para bombear água para tudo isso. E também não poderia ser uma perda de carga extremamente pequena, porque senão não faria sentido. Os encanamentos, as alturas, tudo vai fazer com que eu tenha uma diferença de pressão lá no meu sistema. Então, a partir daí, a gente conseguia acertar ou não esse exercício. Os dispositivos, então, utilizados para medir diferença de pressão são chamados de manômetros, né? Mas vamos ver o que a gente está se propondo a aprender nessa aula de hoje. Então, o que são as forças hidrostáticas sobre superfícies submersas? Deixa eu ver se está gravando. Tá. Então, por que isso é importante, professor? Então, por que o engenheiro precisa saber disso? Para ter nós, né, eu como engenheiro mecânico, vai um pouco mais a fundo, mas vocês como engenheiro elétrico, tem que ter uma noção básica de como é que funciona o dimensionamento de uma barragem desse tipo aqui, por exemplo. Então, e não só isso, como isso aqui pode cair em concurso público também para vocês. Então, por exemplo, uma barragem desse tipo aqui, a gente tem a tendência de imaginar
Vamos questionar, então, vamos pensar um pouco. Quais são os fatores que vocês acreditam que influenciam no dimensionamento dessa parte aqui da barragem? Então, por exemplo, a espessura dessa barragem aqui, ao longo desse eixo aqui, o dimensionamento dessa... Não é bem uma comporta, mas a gente poderia, talvez, pensar isso aqui como se fosse uma comporta. Alguém poderia me ajudar? A diferença de altura seria um dos pontos? E a pressão também? Exatamente. A diferença de altura e a pressão. Eu achei que não ia ir tão direto, mas é isso. Alguém tem mais algum fator que acredita que é importante também? O tamanho do lago, gente, vocês acham que influencia? Sim, eu acho que por causa de vazão. Se pensar em termos de vazão, sim, mas em termos da pressão na comporta, o tamanho do lago influencia na pressão que está acontecendo aqui na comporta? Isso aí não. Muito bem. Então, esse era o ponto que eu queria chegar, e bom que vocês tenham essa percepção, porque a gente tem um lago gigantesco, o tamanho do lago aqui não vai influenciar, porque a carga dele, ele é normal. A água está descarregando normal ao meu fluido. E a pressão que está variando, por exemplo, se essa aqui for essa comporta ali, a pressão que está variando ali, ela funciona mais ou menos dessa forma aqui, é mais ou menos um triângulo desse tipo aqui, ó. Então, é por isso que ela é construída desse jeito aqui também. Então, aqui, notem que se a gente pegar e fizer um corte dela, essa parte aqui de baixo, ela é mais larga do que essa parte aqui de cima. Justamente porque a pressão que está agindo nessa comporta é uma função, como a gente viu na equação, da altura de coluna de líquido que a gente tem aqui. E não o tamanho do lago. Então, isso para mim, quando eu comecei a estudar, eu imaginava, a princípio, que o tamanho do lago era importante. Mas, realmente, se a gente pensar em Itaipu e tal, a gente tem lagos extremamente gigantes. E se o tamanho do lago influenciaria no dimensionamento da comporta, ia ser uma coisa que seria impossível a gente conseguir fazer uma comporta tão grande para suportar tamanho, né, o tamanho do lago lá e tal. Mas não, o lago, ele descarrega, a água descarrega a sua carga no fundo do lago. Então, aqui está esse exemplo do que eu falei para vocês, ó. Então, a minha pressão, ela está atrelada à somatória aqui da pressão atmosférica, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então, esse aqui é a distribuição de pressão em uma comporta, em uma lateral de um tanque, ou qualquer coisa desse tipo. Existe até aqueles tanques, caixas d'água, é mais comum isso nos Estados Unidos do que aqui, mas que tem umas cintas metálicas ao redor da caixa d'água, e quanto mais para baixo da caixa d'água, menor o espaçamento dessas cintas metálicas, tal, para conseguir segurar essa coluna de líquido que está ali, então, para conseguir segurar essa pressão. E aqui um fator importante, a gente já viu isso, mas quando eu tenho pressão atmosférica dos dois lados, ela se corta na equação. Então, eu não preciso considerar a pressão atmosférica quando eu tenho pressão dos dois lados. E isso é importante quando a gente estiver estudando esse tipo de dimensionamento aqui nos nossos exercícios. Então, aqui tem outro exemplo. Então, aquilo que eu falei para vocês. Ó, então, a carga de água está distribuída na parte inferior aqui do meu tanque, e eu tenho uma distribuição de carga na lateral do meu tanque que está relacionada à altura de coluna de líquido, e não ao meu tamanho do meu recipiente ou alguma coisa nesse sentido. Então, chega um ponto, por exemplo, que esse tanque aqui ele poderia ser mais estreito, né? A distribuição de pressão na lateral dele não iria mudar. E aqui tem um outro exemplo, e a gente tem a tendência... É claro que quando a gente pensa na literatura clássica de mecânica dos fluidos, nada é tão simples que não possa ficar mais complicado, né? Então, a gente tem a tendência sempre de utilizar comportas em que a gente tem uma angulação aqui. E essa angulação vai mudar um pouco como se faz a resolução. Então, vai começar a aparecer alguns ângulos e a distribuição de carga aqui vai mudar um pouquinho, porque eu consigo formar um triângulo aqui, no qual eu tenho um ângulo aqui, eu tenho a minha altura aqui, e eu tenho esse tamanho aqui, por exemplo, tamanho L, pode ser chamado aqui. Porque a gente pode sumarizar toda essa distribuição de pressão como uma força única agindo num ponto específico como força resultante. E a gente vai calcular isso nessa aula, a gente vai aprender a calcular. E essa força resultante, ela vai ter uma distribuição, por exemplo, Y' aqui, que é o centro dessa força resultante.
não só um y' a gente vai ter, como a gente vai ter, se a gente chamar de x, o meu eixo que está entrando na minha tela, a gente vai ter também um posicionamento x', que é essa força resultante. Então a gente vai lá e a gente vai somar forças infinitesimais. De novo, isso remete a fazer uma integral. Então a gente vai integrar e vai somar todas essas forças e vai achar uma força resultante. E a gente vai achar a linha de aplicação dessa força resultante em uma determinada comporta. Como eu falei para vocês, a intenção aqui não é a gente entrar tão em detalhes assim e ficar algo tão complexo. Não vejo a necessidade de a gente ir tão a fundo assim. Então, pegar as comportas curvas, com equações, sei lá, mais complicadas que descrevem a curva daquela comporta, para a gente ter que usar as tabelas de integral e tal. Não acho que é necessário. A gente tem que ter uma ideia geral de que isso funciona dessa forma e existem algumas formas de a gente calcular e dimensionar isso. É mais ou menos por aí. Dúvidas, gente? Beleza. Então, a gente já determinou como a pressão varia em um fluido estático. Eu acabei de mostrar essa equação, foi o assunto da última aula. A gente pode, então, examinar a força que atua sobre a superfície submersa em um determinado líquido, para determinar completamente a resultante de uma força atuando numa superfície, a gente deve especificar algumas coisas. O módulo da força, o sentido da força e a linha de ação da força. Então, essa força, ela é um vetor. Ela tem módulo, direção e a linha de ação, que seria o sentido da força. Mas a gente não vai utilizar cálculos vetoriais para a gente chegar ao resultado dessas equações. Porque, tradicionalmente, a gente está interessado no módulo dessa força resultante. Então, quanto que vale o módulo dessa força resultante, a gente consegue já fazer o dimensionamento da comporta. Porque a direção e o sentido, batendo o olho, a gente já sabe como funciona. Então, essa análise vem... A gente pode fazer ela através de cálculos vetoriais, mas, de novo, ia fugir um pouco do escopo, eu acredito que ia ficar muito complicado. Então, vamos trazer uma análise mais analítica dessa distribuição de pressão. Então, vamos apresentar essa figura para vocês aqui, que mostra uma superfície plana submersa, cuja face superior nós queremos achar a força hidrostática resultante. Então, como eu falei para vocês, os livros clássicos da literatura clássica têm a tendência de trazer essas comportas inclinadas. Então, quando a gente tem uma comporta inclinada, a gente tem um componente angular aqui. Então, essa distribuição H aqui, em relação à minha distribuição Y aqui, ou Y', vai ter uma decomposição, vai aparecer lá um seno de alguma coisa, um cosseno de alguma coisa. Os livros trazem dessa forma. Para que simplificar se a gente sempre pode complicar? Mas os livros são dessa forma. Então, a gente tem uma comporta aqui, a gente tem uma vista de lado. Então, vamos entender como é que está esse desenho aqui. Então, o eixo Y, ele assumiu como positivo para baixo, nesse sentido. O meu eixo Z está aqui. E o meu eixo X, ele está entrando na tela. Então, esse é o nossos componentes, a nossa referência em relação a essa comporta. Então, eu tenho lá um determinado líquido que tem uma determinada massa específica, e essa massa específica é constante, ele é um líquido incompressível. Então, por exemplo, isso daqui modifica se a gente estiver trabalhando com água do mar, por exemplo, no qual a sua densidade varia em relação à sua profundidade. Então, se a gente quiser dimensionar um sistema eletromecânico para a geração de energia elétrica através do movimento das ondas, dependendo como que a gente vai dimensionar esse sistema, se ele ficar muito fundo lá no oceano, a sua densidade vai mudar em relação à temperatura e à concentração salina também. Tenho dúvida se a concentração salina influencia tanto quanto o sal, a temperatura do oceano, que muda muito ao longo da sua profundidade, né? Então, quanto mais profundo, mais frio é, porque a gente tem a incidência menor de raios de sol. Mas, de novo, aqui a gente está simplificando, a gente está utilizando a massa específica, a densidade, como um líquido incompressível, um valor fixo. E a gente vai pegar um elemento, então a gente quer uma força resultante FR, a gente vai pegar um elemento DF aqui. Então, o elemento infinitesimal da força. E a gente vai abrir esse plano. Então, notem, a gente tinha uma vista aqui e a gente abriu essa vista aqui. Então, a gente como se fosse uma página de um livro que a gente virou, e agora o eixo X está aqui e o eixo Y está aqui. E aqui a gente tem a nossa distribuição de pressão sobre essa superfície aqui.
Essa distribuição de força, então, a gente vai pegar um elemento dx e um elemento dy dela. Então, vocês já sabem que se eu estou pegando dx e dy, um elemento infinitesimal de área dA, eu vou fazer uma integral para calcular qual que é toda a distribuição de força sobre essa superfície. E eu tenho lá um ponto de aplicação central, o meu centro de pressão dessa distribuição de carga, que é a minha distância x' e y'. Então, são esses três componentes que eu tenho que encontrar. Minha força resultante, meu x' e meu y'. Então, a força resultante sobre essa placa e quais são as componentes x e y da localização de uma força, se eu fosse substituir toda essa distribuição de força por essa força resultante. Alguém não entendeu esse desenho? Quem não entendeu? Tranquilo, gente? Sucesso, então, todo mundo entendendo. Legal, fico contente. Vamos continuar construindo, então, esses conceitos. Então, as coordenadas foram escolhidas de modo que a superfície situa-se no plano XY e a origem no ponto O, que está aqui, está localizado na interseção da superfície plana com a superfície livre. Ah, professor, posso usar outro para fazer isso aqui? Com certeza, vocês podem assumir o que vocês quiserem. Se vocês forem fazer as próprias deduções, não tem problema. O porém esse geralmente tem a tendência de ser a forma mais fácil. Além do módulo da força resultante, então também queremos encontrar o ponto ali que eu falei para vocês, x, y x' e y' de aplicação das forças sobre essa superfície. Então, como não há tensões de cisalhamento nesse fluido em repouso, a força hidrostática sobre qualquer elemento de superfície age de forma normal essa superfície. Então, eu tenho lá, a minha força está agindo de forma normal a essa superfície. Então, ela está agindo nesse ponto aqui. E eu preciso decompor essa força aqui, porque a minha altura está em relação a esse ponto aqui. Então, de novo, tem um novo triângulo que é formado aqui, e eu vou ter que achar a força normal, que é essa força resultante aqui. Tá? Ela está normal à minha superfície. A força de pressão atuando sobre o elemento dA, então, é igual a dx vezes dy, né? Claro, a gente está calculando um elemento infinitesimal de área, então a gente tem um elemento infinitesimal dx dy. Na face superior, então, é dada por... essa aqui vem da nossa fórmula, né? Pressão igual a força sobre a minha área. Então, se eu colocar a área para cá, então, força é igual a pressão vezes a minha área. Como eu estou vendo uma variação infinitesimal da minha força, uma variação infinitesimal da minha área. A força resultante agindo sobre a superfície, então, encontrada somando todas as contribuições das forças infinitesimais sobre a área inteira. Como essas forças infinitesimais são perpendiculares ao plano, a força resultante também vai ser perpendicular ao plano. E o seu módulo é dado pela minha integral da minha área em relação ali à pressão dessa comporta que está ali. Para avaliar essa integral, então, tanto a pressão quanto o elemento de área devem ser expressos em termos das mesmas variáveis. Então, para expressar a pressão numa profundidade H do líquido, a gente pode utilizar a equação que a gente já viu. Pressão igual a pressão inicial mais, aqui é ρ, não é pressão, é ρg vezes H, ρ que é a densidade. Nessa expressão, então, pressão inicial é zero, P0 é a pressão na superfície livre e a altura, ela é zero ali no começo da minha superfície livre. Além disso, a gente tem a geometria do meu sistema, que é H, então a variação da minha altura é aquele triângulo que eu falei para vocês, igual Y vezes seno de θ. Professor, não sei de onde é que veio isso aqui, então volta lá na figura, desenha o triângulo, e lá vocês podem achar a relação H é igual a Y vezes seno de θ. Então a gente começa lá do ponto zero, vai indo para baixo, e a forma como a minha altura está variando é relacionado a essa equação aqui, y vezes seno de θ, porque a minha comporta ela está ondulada. É aquilo que eu falei para vocês. Para que simplificar se a gente pode complicar numa análise de distribuição de pressão numa comporta? Então, a comporta está inclinada. Até porque nos nossos sistemas reais, muitas vezes a gente, de fato, tem comportas inclinadas, né? Por questões de projetos aí que acabam fugindo ao escopo da disciplina, mas pode ser necessário a gente inclinar a comporta. Então, aqui que eu falei para vocês. Eu até trouxe a figura aqui. Então, aqui tem o meu H, ele está variando. Então, aqui é o meu eixo Y, está nesse ponto aqui. E aqui eu tenho o meu ângulo θ. Substituindo na equação, então, a minha integral lá de um elemento infinitesimal de área é igual a... Então, substituindo essa equação aqui, P0 mais ρgh vezes o meu elemento infinitesimal de área. Vou substituir o meu H como sendo Y vezes seno de θ.
Então, a integral da minha soma é igual à soma das minhas integrais. Então, vou tirar o meu P0, que é constante, vezes a integral da minha área, mais a integral do outro ponto, que é o eixo y, que está variando de acordo com a minha profundidade. Então, vai ficar P0 vezes a minha área, né, integrando, mais ρg vezes seno de θ, vezes a integral do meu y vezes o meu dA. Então, isso daqui é a forma integral lá que a gente está encontrando a variação, a minha força resultante em relação à profundidade. Isso aqui vocês podem fazer com qualquer tipo de comporta, com qualquer tipo de sistema. Então, a integral é o primeiro momento de área da superfície em torno do eixo x, que pode ser descrita como... Então, a gente aqui começa... Essa força que está acontecendo lá, ela não deixa de ser um momento, porque está relacionando em relação ao meu ponto O. Então, a integral ele é o primeiro momento de área da superfície em torno do eixo x. Pode ser descrita por essa equação. Que YC, então, é a coordenada Y do centroide da área A. Então, a gente está vendo que a distribuição de pressão vai estar lá no centroide da minha peça. Então, minha força resultante é igual à minha pressão zero, né, pressão inicial, vezes a minha área, mais ρ, aqui ρ, G vezes seno de θ, vezes YC, que é igual à minha pressão, mais ρ vezes G, vezes HC, que é a minha altura em relação ao meu centroide, vezes a minha área. Ou minha força resultante é igual à minha pressão lá no meu centroide, vezes a minha área. Em que PC é a pressão absoluta do líquido na posição do centroide da minha área A daquela figura ali, daquele elemento de área do qual eu estou somando. Então, aqui que eu falei para vocês que as coisas podem ficar muito complicadas, né? Se a gente pegar superfícies curvas e tal, vai mudando um pouco isso daqui. Mas vamos lá que isso daqui é parte de uma coisa mais complexa e vai simplificando até uma coisa mais tranquila para a gente achar. Então, aqui está a nossa distribuição de pressão, aqui está a somatória do que a gente está fazendo, e a gente está encontrando a pressão resultante, que é a força resultante, no caso. Se a gente multiplicar lá pela área, a gente vai ter a pressão do sistema. Então, essa equação, ela exprime a força resultante devido ao líquido, incluindo o efeito da pressão ambiente sobre um lado de uma superfície plana submersa. Então, aqui ele está computando essa pressão, que é a pressão ambiente sobre um dos lados da minha comporta. A gente vai ver que as equações se simplificam a partir do ponto que a gente diz que tem a pressão atmosférica dos dois lados. Se a pressão atmosférica estiver usando os dois lados, ela se anula. Nota-se, então, que embora a força resultante pode ser calculada a partir da pressão no centro da placa, que é o centroide da área, esse não é o seu ponto de aplicação. Então, a gente utiliza o centroide para estar fazendo os cálculos, mas o ponto x, y não é exatamente no centroide da minha peça. A gente precisa achar esses pontos. Então, de forma resumida, a gente vai determinar esse x', y'. Eu não vou abrir isso daqui em todas as integrais, porque eu acredito que não vai mais confundir vocês do que chegar a qualquer resultado para vocês estarem, de fato, utilizando essas equações. Então, obtendo primeiramente lá o y', reconhecendo que o momento da força resultante em torno do eixo x deve ser igual ao momento devido à força distribuída da pressão. Então, de novo, essa pressão está tendendo a rotacionar esse meu eixo. Quando a gente está falando de rotação, a gente tem momento. Fazendo a integral, então, dos momentos de forças infinitesimais em torno do eixo x, nós vamos ter, então, y' igual à força resultante, que é igual à minha área, vezes essa variação de pressão em relação à minha área, da minha comporta, e minha altura da coluna de líquido, que é o y, né? É a mesma coisa que a gente viu antes. Fazendo a integração, eu não vou trazer a integral aberta aqui, porque eu acho que não é o objetivo, da pressão como uma função de y, a gente chega a essa equação aqui. Então, y' é igual ao y do meu centroide, mais ρg vezes seno de θ, vezes ixx, a gente já vai ver o que é isso, dividido pela minha força resultante. Então, a equação em cima é conveniente para o cálculo da coordenada y', quando se quer incluir a pressão ambiente em um dos lados. Então, só um dos lados vai ter a pressão ambiente. Se a pressão ambiente estiver nos dois lados, a equação fica um pouco mais simples. Então, y', que é o ponto de aplicação, é igual ao meu y centroide mais o meu ixx sobre a minha área vezes o meu y centroide. Então, o ixx, faltou, eu acho que vai aparecer depois aqui o chapeuzinho, é o segundo momento de inércia, e também a gente pode utilizar o teorema dos eixos paralelos para estar calculando isso aqui. Ah, professor, eu não entendi isso. Na prática, nos exercícios, eu vou trazer qual que é a equação que vai dar o resultado desse elemento aqui.
Então, não há necessidade de a gente ir lá achar os momentos de inércia, o segundo momento de inércia, aplicar o teorema dos eixos paralelos, ir lá nas tabelas, tal. Não, fiquem tranquilos que essas informações, a fórmula necessária para estar calculando esse termo, eu vou trazer para vocês. Então, de novo, não acho que há necessidade de a gente ir tão a fundo assim para tentar entender isso. Isso pode gerar muitas dúvidas. Eu não quero que vocês se percam nas provas também por conta desse tipo de termo. Acho que vocês têm que ter uma ideia geral de como é que funciona isso. Então, a primeira equação que foi apresentada é a equação integral para o cálculo da y' da sua força resultante. A segunda equação, então, essa primeira equação aqui, né? Essa primeira equação aqui, essa aqui sendo a equação 1. Essa aqui é a equação 2. E essa aqui sendo a equação 3. Então, a primeira equação é a equação integral para o cálculo da localização de y' da força resultante. Então, vocês podem partir dessa equação aqui para fazer qualquer tipo de dedução que vocês quiserem. Então, se parte dessa equação. Mas, como eu falei, aqui a gente já vai simplificando. Então, a segunda equação já é uma forma algébrica, então, para vocês estarem utilizando ela. Então, notem, na segunda equação, a gente já não tem mais a integral. Então, a integral já foi feita. É uma forma algébrica útil, então, para calcular y' quando se está interessado na força resultante sobre o lado submerso da superfície. Então, aqui a gente está utilizando a pressão ambiente em um dos lados. E essa terceira equação aqui é conveniente para calcular y' quando o interesse é na força líquida. No caso em que a mesma pressão P0 atua sobre os dois lados da superfície submersa. Então, a gente, tradicionalmente aqui na nossa disciplina, a gente vai tender a utilizar essa equação aqui. Porque ela é mais simples, ela já traz os resultados que a gente quer, já chega aos objetivos que a gente precisa com essa disciplina aqui. Agora apareceu o chapeuzinho aqui em cima. Então, uma análise similar pode ser feita para calcular o x'. Então, a gente fez lá toda a dedução, quer dizer, dedução não, a gente apresentou mais simples aqui, mas do y', e é similar ao eixo x' também. Então, a gente parte de uma equação que é igual, só que ela está em relação ao eixo x. Expressando P, então, lembrando que o eixo x está entrando na tela, né, gente? Então, expressando P como uma função de y, integrando, utilizando o teorema dos eixos paralelos, a gente também chega a essa equação aqui. Da mesma forma, a equação acima é conveniente para calcular o x' quando se deseja incluir a pressão ambiente de um lado. Então, quando ela é a mesma nos dois, então a gente tem essa equação aqui, que é bem mais simples para a gente estar utilizando. E no eixo x tem algumas outras condições, porque, notem, o eixo y está variando em relação à altura de coluna de líquido. O eixo x não, ele está entrando na tela. Então, às vezes a gente pode ter aqui um x do meu centroide como sendo igual a zero, alguma coisa nesse sentido assim. O exercício para vocês fazerem tem uma dica em relação a isso. Então, a utilização das equações acima é similares à do eixo y. Então, tudo é bastante similar aqui, porque a gente tem uma figura simétrica. De novo, não é uma casca esférica que está ali embaixo, nem nada desse tipo. É uma superfície quadrada, né? Então, as equações são bem mais simples. Além disso, eu quis trazer para vocês também alguns conceitos básicos sobre a força de empuxo. A gente não vai entrar em tantos detalhes aqui, mas a gente tem que ter pelo menos uma noção do que é a força de empuxo, né? Que é lá o princípio de Arquimedes. Se um objeto estiver imerso, antes de a gente entrar no empuxo, gente, alguma dúvida em relação a forças hidrostáticas sobre superfícies submersas? Tranquilo, se eu pedir para vocês deduzirem as equações, todo mundo vai conseguir. Acho que não é assim tão simples como vocês puderam ver, né? Então, existem lá determinados cuidados e principalmente as condições de contorno dos exercícios que estão sendo resolvidos em relação a essas equações. Mas fiquem tranquilos que vocês podem estar tirando dúvidas comigo sempre que precisar. Mas, como eu falei, a gente vai ter a tendência de utilizar as equações que estão mais prontas ali, porque a gente não precisa entrar nesse preciosismo de partir lá da equação integral e tal, né? Então, aqui, sendo um curso de engenharia elétrica, a gente ainda consegue ter essa forma maleável, vamos dizer assim, de tratar esses conceitos. Professor, vai ter alguma resolução de exercício na aula ou não? Na aula de hoje, não. A aula de hoje eu não vou resolver exercício. Porém, eu posso gravar um exercício resolvendo esse exercício que eu passei na aula de hoje para vocês.
Ou a gente pode combinar, talvez, a próxima aula, tem que dar uma olhada quais são os conceitos da próxima aula, mas a gente pode fazer uma aula só de exercícios em relação a essa primeira parte da disciplina. Opa, beleza. Pelo menos para mim, quando tem um exemplo, eu consigo assimilar melhor. Com certeza. Não, para mim também é. Aí, como a gente está nesse esquema de aula síncrona e assíncrona, o exemplo eu passei para vocês estarem resolvendo em casa, né? Mas, tranquilo, acho que na próxima aula a gente pode fazer exercícios relacionados a isso. Então, em relação à força de empuxo eu acabei... Então, eu vou trazer exercício de empuxo na próxima aula também. Acabei não trazendo um exercício de empuxo para vocês, porque fiquei com medo de confundir um pouco demais vocês e ficar uma coisa muito, muito difícil, né? Então, se o objeto estivesse submerso no líquido ou flutuando em sua superfície, uma força líquida vertical agindo sobre ele devido à pressão é denominada de empuxo. Então, o empuxo é o que faz com que um balão voe na atmosfera, com ar quente, por exemplo, um barco flutue, um submarino, né, ele consiga subir, descer, ele brinca com a força de empuxo dentro do casco dele. Então, a gente consegue, para fazer o dimensionamento disso, considerando um objeto totalmente imerso em um líquido estático, conforme apresentado nessa figura aqui. Então, a gente tem lá um objeto e a gente pega um elemento de volume, agora a gente não está trabalhando com área, né? Agora a gente está trabalhando com o volume desse objeto aqui. Então, um elemento diferencial de volume. E a gente tem duas diferenças de pressão. Então, a pressão na parte superior do objeto e a pressão da parte inferior. É justamente essa diferença de pressão aqui que vai fazer com que surja essa força que é denominada de empuxo. Então, é por isso que quando a gente entra dentro da água, a gente tem a sensação de que a gente está mais leve. Ou quando a gente submerge alguma coisa dentro da água, a gente tem a sensação de que essa coisa ela está mais leve dentro da água do que na atmosfera, né? Justamente porque surge uma força para cima que é determinada de empuxo. Então, considerando lá um elemento cilíndrico e essa equação, que é a nossa equação lá da variação da pressão em relação à altura de líquido, a força vertical líquida decorrente da pressão, então, é essa daqui. Então, como eu falei, existe lá uma diferença de pressão, de força, no caso do eixo Z, aqui que está relacionado a essa variação da minha pressão na parte inferior do objeto e na minha parte superior do objeto. Então, a minha altura 2 vamos ver na figura, é essa altura aqui, ó. E a minha altura 1 é essa altura aqui. Então, a diferença de pressão entre esses dois pontos vai dar, é o que essa equação aqui está escrita. Então, a diferença de pressão ou diferença de força entre esses dois pontos, se eu multiplicar pela área, né? Então, minha pressão vezes a minha área vai dar a força, é o que diz essa equação aqui. Como todos os termos são similares e o que muda é a sua profundidade, a gente consegue isolar esse termo aqui nessa equação. Porém, né, essa diferença de altura vezes a minha área é uma variação de volume, né, que é um volume infinitesimal desse elemento. Assim, então, a gente consegue, de novo, fazer a integral desses elementos infinitesimais de força em relação ao meu volume do meu material. E integrando isso daqui, vai ficar só a minha densidade vezes a gravidade vezes o volume. Então, a gente consegue simplificar bastante. Então, força de empuxo nada mais é do que a densidade vezes a gravidade vezes o meu volume de líquido deslocado daí, né? Então, é o volume desse material ali. Então, é por isso que isso aqui tem todo o princípio de Arquimedes lá, que ele queria medir o volume de ouro na coroa do rei, alguma coisa assim. Ele mergulhou a coroa dentro de um lugar com água e viu quanto a água subiu e mediu esse volume. Esse volume de água deslocado é o mesmo volume do objeto que foi submerso. A partir disso, ele pôde calcular lá a quantidade de ouro que tinha na coroa do rei. E esse conceito vem aqui. Então, isso, para os objetos que estão submersos, a força de empuxo está relacionada ao volume que o objeto possui, o volume de líquido deslocado. Gente, o exercício para vocês fazerem é esse daqui, ó. Então, uma comporta retangular articulada no ponto A, então ela está articulada nesse ponto aqui. Então, notem, tem essa distância D aqui, ela tem que ser contabilizada. Então, a diferença dessa comporta aqui para a comporta que foi passada no exercício, na aula, é que a comporta da aula, deixa eu voltar aqui, ó, a comporta da aula, ela já começa, essa inclinação aqui da comporta já começa a partir da origem do meu ponto O. Então, essa é a diferença do que foi passado aqui em sala de aula para o exercício que é para vocês estarem resolvendo em casa. Então, essa diferença de pressão que vem dessa parte aqui
ela tem que ser contabilizada no exercício. Vocês vão ter que achar um jeito de fazer uma relação. Porque lembrem, a altura está variando nesse eixo aqui. Se vocês pegarem um ponto aqui do meu eixo, eu tenho tanto uma angulação aqui, eu tenho uma decomposição aqui em relação ao meu ângulo θ, quanto eu tenho a somatória dessa distância d aqui, aqui eu posso chamar de qualquer coisa x. Então vai ter uma relação que vocês vão ter que montar para jogar nas equações. Então uma comporta retangular articulada nesse ponto é mostrada na figura. A comporta possui 5 metros de largura, então a largura é essa entrando aqui na minha tela, que é o que a gente chama lá do eixo x tradicionalmente. Determinar a força resultante e a sua localização nos eixos x' e y'. Considere a força da água sobre a comporta e a atmosfera faz a pressão dos dois lados. Então, para achar o x' e y', vocês vão usar aquela equação que já está simplificada. Eu já coloquei como dica aqui, então, a resolução com as equações algébricas é mais simples. Então, as equações que já estão prontas ali para vocês estarem utilizando aqui, é mais simples para vocês utilizarem nesse exercício. Se vocês quiserem deduzir a partir das integrais, vocês podem também. Mas começa a ficar um pouco mais complicado. Vocês vão ter que deduzir, colocar lá uma nova variável, que tradicionalmente a gente chama de variável n. Esse n aqui está feio. Uma variável n, que vai dizer como é que vai variar essa pressão em relação a esse objeto aqui. Então, se vocês utilizarem as equações algébricas, acaba ficando mais simples. Então, o meu ix lá com o chapeuzinho, então, que é o meu momento meu segundo momento de inércia, vocês já podem utilizar essa equação aqui de uma vez. Então, que é a base vezes a altura elevada ao cubo. Mas notem, como é que está variando essa altura, né? Então, a altura não varia linearmente aqui, porque a gente tem justamente essa comporta inclinada e esse meu d aqui em cima. Então, essas são as dicas. E o yx, y aqui é igual a zero. Ah, professor, por que é zero? Porque no eixo x eu não tenho uma variação no meu eixo x em relação à minha altura, né? Então, ele é linear com todos os pontos do eixo x. É diferente no meu eixo y, né? Então, notem, quando a gente está trabalhando no eixo y, quando a gente está trabalhando no eixo x, a gente usa aqui x, y. Então, o meu momento aqui de inércia. Então, vai ficar lá, o meu x' é só igual ao meu xc. Nesse caso aqui vai ser o mesmo. Então, a gente não tem que fazer o segundo momento de inércia para achar o meu x. Então, isso aqui vai ficar igual a zero naquele exercício ali de vocês. E aqui no eixo y, daí não, né? Aí a gente vocês vão utilizar aquela equação lá para estar calculando esse termo aqui. Mas vocês têm que ver como que a altura está variando em relação ao desenho geométrico daquela comporta aqui. Gente, eu sei que vão surgir dúvidas desse exercício. A gente pode tirar essas dúvidas na próxima aula. Então, eu vou até anotar aqui que a próxima aula vai ser uma aula de exercício. Então, a gente pode tirar as dúvidas desse exercício aqui na próxima aula. Mas eu gostaria que vocês tentassem fazer. E eu vou trazer mais alguns exercícios para vocês. Beleza. Gente, dúvidas? Beleza, então, gente, eu peço que vocês